E galera do Me Salva, após a revisão de polinômios, vamos falar um pouco sobre as funções exponenciais. As funções exponenciais são da seguinte forma, olha só, a gente tem um y igual a 10 elevado na x. Esse 10 aí pode variar, eu estou usando o 10 porque depois a gente vai ver que a gente usa geralmente o logaritmo também na base 10. Mas esse 10 pode ser, vamos supor agora, qualquer número maior que 1, por enquanto. Então, o que a gente vai fazer aqui é ver como é que essa função se comporta através de uma tabela que a gente vai montar. Então vamos lá, olha só. Vamos primeiro pensar que o x é igual a zero. O que acontece quando x é igual a zero? Y igual a 10 na zero, 10 na zero igual a 1. A gente vem aqui x igual a zero, y igual a 1. A gente tem esse ponto aqui no nosso gráfico. Agora, vamos fazer x igual a 1 e o y obviamente é igual a 10. Então aqui 1, o y, ó, se aqui já tinha 1 de tamanho, então o 10 vai estar aqui já. Ó. A gente tem mais esse ponto. Se o x é igual a 2, o y é igual a 100. Então a gente já vai aqui no 2, a gente já vai estar num ponto lá em cima. Bom, tu pode perceber que no 3 a gente vai ter o 1000, que vai ser mais em cima ainda, nem vai caber na minha folha aqui. Agora vamos vir um pouco para a esquerda. Se eu fizer x igual a menos 1, o que acontece? 10 na menos 1 é igual a 1 sobre 10, ou seja, 0,1. Então no menos 1 a gente tem um ponto aqui embaixo. Se o x é menos 2, a gente tem 0,01, porque 10 na menos 2 é 1 sobre 100. Então aqui no menos 2 a gente tem um número mais embaixo ainda. Então o comportamento da nossa função exponencial, quando essa base aqui que a gente chama é maior que 1, percebe que se fosse menor que 1, na verdade a gente vai ver daqui a pouco, então não vou nem comentar agora. Para y igual a 10 na x, então o nosso gráfico tem essa forma aqui, ó. Quanto menor for o x aqui, ó, quanto mais negativo ficar o x, o que acontece? A nossa função se aproxima de zero, mas sem tocar no eixo. Então o y nunca é zero. Pensa então em 10 lá na menos 50. Isso vai ser 1 sobre um 10 com 50 zeros. Mas isso aí é um número muito pequenininho, bem pertinho de zero, mas nunca chega a tocar no zero. Então a gente percebe que essa função aqui, ó, ela está sempre acima do nosso eixo x. Agora vamos pensar no outro caso, que é quando a gente tem isso aqui, ó, y igual a 1/10 na x. A gente pode escrever isso aqui de outra maneira, olha só. Percebe que 1/10 é a mesma coisa que 10 na menos 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 10 na menos x. Vamos fazer de novo a nossa tabela lá. Quando x é zero, novamente 10 na zero é igual a 1. Então aqui no zero eu vou ter o ponto 1. Quando x é 1, agora é o contrário, ó, 10 na menos 1 é 0,1. Então no 1 a gente vai estar aqui embaixo. Quando x é 2, a gente tem 10 na menos 2, 0,01. Então no 2 a gente está menor ainda. Agora se a gente for lá para a esquerda, se x é igual a menos 1, agora 10 na menos 1 é 10 na 1, ou seja, 10. Então aqui no menos 1 a gente está lá no 10. E o mesmo acontece para o menos 2. 10 na menos 2 é 10 na 2, que é 100. Então, no menos 2 a gente vai estar lá em cima. Agora, essa nossa função exponencial ela tem o seguinte comportamento, então. Nota que ambas as funções, tanto para a base maior que 1 quanto para a base menor que 1, elas cruzam o eixo no ponto y igual a 1. Porque sempre um número elevado na zero dá 1. Outra coisa importante, ó, nota que a gente tem um comportamento muito parecido. Na verdade, uma função é a outra espelhada. Se tu jogar essa parte do gráfico para cá e essa do gráfico para cá, tu tem aquele 10 na x que a gente estava vendo antes. Visto isso, então, vamos ver aqui quais são as principais características da função exponencial. Algumas a gente até comentou. A primeira delas, então, o y é sempre maior que zero. Nunca toca o eixo, então o y é diferente de zero sempre. Isso, claro, na função exponencial clássica, né? Y igual a a na x, sendo a maior ou menor que 1. O crescimento dessas funções é muito importante. O crescimento é muito rápido. Em qual caso é muito rápido? No primeiro, ó, quando a gente tem, para cada casa que eu avanço aqui no x, nota que a nossa função cresce muito, tanto que a gente não conseguiu nem botar 3 pontos do x aqui, que já saiu do papel lá a nossa função. Esse 2 aqui, na verdade, era para estar lá em cima.
Então essa função exponencial é uma função que cresce muito rápido. Por isso tem coisas que a gente fala que tem um crescimento exponencial, é uma coisa que está crescendo muito rapidamente. Por exemplo, uma empresa com crescimento exponencial, ela tem essa curva nesse formato aqui. O outro tipo de exponencial tem o crescimento muito lento, ou seja, ela quase não cresce, que seria nesse caso aqui, ó, ela decresce muito rápido, ela cai para zero muito rápido. Isso aqui também é muito importante. Opa, não estava aparecendo aqui. Ó. Ela decresce bem rápido para o zero. Essas funções são muito importantes no cálculo e vão ser bastante estudadas lá. Eu vou dar uma ideia do porquê disso. Primeira coisa, lá no cálculo a gente vai estar sempre estudando funções do tipo y igual a e na x. O que é esse e? É uma constante que vale aproximadamente 2,7 mais ou menos, é o número de Euler. Agora não faz sentido eu te explicar por que é esse número aí, ele é um número infinito. Isso aí tu vai ter que ver no cálculo, porque precisa de mais alguma bagagem matemática aí para tu entender da onde que vem esse número. Mas então a gente vai ter sempre ou y igual a e na x, ou então a gente vai ter um y igual a e na menos x. Por isso que eu te mostrei lá que o 1/10 na x é a mesma coisa que o e, que o 10 na menos x. Aqui a gente vai estar normalmente trabalhando com funções em que a base é maior que zero, base é igual a e. Por que essa função é tão importante no cálculo? Olha só, lembra da primeira aula de introdução lá em que eu falei que a gente já está preocupado com a inclinação das funções? Então, o interessante dessa função exponencial aqui, principalmente quando nossa base aqui for aquele número e, é o seguinte, ó. A inclinação da função é a reta tangente à função. Para a função exponencial, a inclinação da função é exatamente igual ao valor da função naquele ponto. Então, se eu pegar um ponto aqui, vou fazer em outra cor, aqui. Se eu pegar esse ponto aqui e traçar uma reta tangente a ele, a inclinação é a tangente desse ângulo aqui. Só que a tangente desse ângulo aqui é exatamente igual ao valor da função. Então, a derivada da função exponencial é a própria função exponencial. Claro que tu não precisa entender isso agora, é só para tu ter uma ideia de como essas funções vão ser importantes. Além disso, tem muitos e muitos fenômenos na natureza que podem ser explicados através da modelagem com funções exponenciais. Outra coisa interessante que tu vai ver no cálculo é quando a gente começa a elevar as funções exponenciais em números complexos, funções do tipo y igual a e na ix. Esse i aqui é aquele raiz de menos 1 lá. É uma coisa muito difícil de ser visualizada isso, mas isso aqui vai acabar se tornando uma função seno e cosseno lá. Mas isso aí tu vai ver no cálculo, é mais curiosidade mesmo, para tu ver como a função exponencial vai ser importante. Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre as funções logarítmicas, que são as inversas das exponenciais. Então era isso e até as próximas aulas.